possa, possa ficar comigo nessa transmissão, possa também no canal, ok? Vamos ver. Pessoal, pega a pipoca, senta no sofá. Olá! Oi! Tudo bom? Oi, tudo bom? A paz! Tudo jóia. Deixa eu mudar Paz. aqui, peraí. Ajeita aí, porque eu falei pro pessoal pegar a pipoca, sentar no sofá, que a conversa vai ser longa. Ô, Glória! Pessoal, deixa eu introduzir um pouquinho o nosso assunto, do que nós vamos tratar. Então, vou começar redundantemente pelo começo, né? Olha só, como eu estava dizendo para vocês, a gente tem um canal que é o canal Toca Deus, que visa a questão de focar testemunhos, restauração de pessoas na prostituição, como também tráfico humano e toda essa área. E eu procurando pessoas para fazer uma entrevista, para motivar o canal, eu achei a Dani. A Dani não é uma pessoa muito conhecida no nosso meio, né? No meu meio, como eu não era para ela. Então, nossos mundos, a gente se colidia no mundo espiritual, mas não no mundo físico, né? E aí a gente conversou, só que no meio do caminho, a gente conversou, eu convidei ela para fazer uma entrevista e tal. No meio do caminho, eu resolvi, então, eu tenho que assistir os vídeos e conhecer melhor, né? E quando eu comecei a ouvir e eu comecei a assistir os vídeos dela, a primeira coisa foi uma visão espiritual que o Senhor me deu sobre ela. Eu não conseguia mais ver como a pessoa que eu estava procurando, mas sim como a pessoa que Deus estava mostrando dela. E aí eu fiz uma proposta para ela, porque eu não consigo mais, para mim hoje ela não é a querida Dani, mas é a Dani Leoa, porque é a visão que Deus me deu profeticamente. E aí a gente conversou, ela aceitou o desafio e eu disse para ela, bom, vamos fazer essa live, né? A gente vai conversando. E a gente teve um tempo de oração essa semana, foi uma benção, e a gente se identificou muito. Então, a nossa ideia hoje aqui é que você esteja aqui também, é porque a minha vida com a dela nós partilhamos de um ministério profético, mas a nossa vida foi bem aleatória, como vocês sabem. Então, o que a gente quer hoje é conversar. Então, conversar, e eu quero que ela se apresente, mas nós não queremos conhecer mais hoje o que a gente já vê da internet. Hoje nós vamos falar de profeta. Hoje nós vamos falar do que é ser uma profeta, do como que age, como é que faz. Vocês podem mandar pergunta, a Dani vai me ajudando aí nas perguntas também, entendeu? E nós queremos visualizar o que Deus tem falado, o que Deus tem visto, o que Deus tem olhado para as nossas vidas. E eu quero que você, junto com a gente aí, possa também com esse bate-papo. Nós vamos ter um tempo de 1 hora e vamos ver o que rola. Ok? Fala aí, Dani. Oi, gente! Daniela. Daniele! Oi, Daniele. gente! Aroa. Oi, gente, tudo bom? A paz? Para quem não me conhece, eu tenho um canal no YouTube que se chama Querida Dani, mas meu nome é Daniele. Eu sou missionária, faz acho que 2 anos. Acho que, na verdade, eu trabalho na obra do Senhor já faz 6 anos, mas eu fui consagrada missionária mesmo recentemente. E eu tô aí salvando almas para Jesus, gravando vídeos todos os dias no meu canal. Muitas almas têm sido salvas através do meu ministério. Almas, assim, tipo, que vieram do lamaçal mesmo, que foi de onde Deus me tirou. E eu tô cumprindo o meu chamado. Toda glória seja dele. Deus tem sido fiel comigo até aqui. E eu aceitei participar dessa entrevista porque eu vi que o trabalho da Amara é um trabalho, assim, que vem de encontro ao meu ministério, porque ela trabalha com mulheres que saem que vivem na prostituição, esse mundo escuro, né? Que o evangelho ele deve ser levado. No meu caso, o evangelho mudou totalmente a minha vida e por isso que a gente se identificou e eu já me apresentei. É isso Eu sou aí. muito simples. Gente, eu sou muito simples, sabe? Eu sei que eu tenho um canal no YouTube, eu sou profeta, Deus me usa, só que eu sou uma menina na presença de Deus. Eu sou muito alegre, sabe? Eu sou muito simples, então não tenho muitas expectativas. Vocês não vão ver aqui uma power profeta e vocês vão ver uma menina que ama muito Jesus. Não, nós vamos ver o que Deus tem falado conosco, né? Deus tem, uns dias, eu disse para ela que uns dias atrás, orando, ministrando numa live, o Senhor me colocou que Deus está começando a tirar pessoas que estavam no anonimato e colocando em evidência. Eu acho que essa quarentena também fez isso.
A gente conversando, eu disse, Dani, o nosso ministério é muito próximo, mas ao mesmo tempo a diferença é que você já foi para a mídia e a quarentena me fez ir, porque, né, a gente acabou vindo para a mídia. Mas, Dani, a primeira pergunta que a gente quer debater, eu vou jogar para nós podermos conversar, né? Que é o tabu, a resistência profética que existe. Primeiro, por ser mulher, eu tenho... Esses dias eu conversando com uma discípula, eu disse, às vezes eu vi que muitas resistências que eu vivi não foi por causa da questão religiosa, não foi por várias situações, ou por teologia ou não, mas por ser mulher. Mas como eu não sou feminista, não sou feminista, eu não defendo feminismo, eu sou bíblica, eu não sou feminista. E aí o que aconteceu? Como isso não me aflige, não me abate, eu não percebi. Eu me percebi faz 2 semanas. E aí eu quero falar para você mesmo disse a resistência que as pessoas tiveram quando você chegou para ser uma crente numa igreja com o teu passado. Agora, a gente conhecendo a realidade de ser uma profetisa, de ser uma profeta de ofício, eu conheço essa realidade, qual é o que mais te dói quando você sente essa resistência, né? Porque a minha pergunta, quando eu fiz ali, né, ser ex-prostituta e profeta pode, porque as duas coisas, ela acaba tendo uma reação dentro da igreja, né? As pessoas reagem. Bem ou mal, elas reagem, né? Sim. Como é que você sente isso? Poder pode, porque o Senhor lava toda a nossa vida, né? Quando eu entrei na igreja, na verdade, eu nunca imaginava que um dia eu seria profeta, nunca passou isso pela minha cabeça. Quando eu tive um encontro verdadeiro com Jesus, eu nem imaginava o que ele ia fazer na minha vida, eu nem imaginava que eu ia pregar, não era nada disso. Eu apenas tive um encontro verdadeiro com Deus e eu descobri que ele existia, porque eu não sabia que Deus existia. Então, quando eu fui para a igreja, eu já fui como nova criatura, porque o meu encontro com Deus foi algo assim muito impactante para mim. Tipo, eu morri e nasci de uma maneira assim muito sobrenatural, foi muito rápido. A morte do meu eu e o meu novo nascimento, porque o impacto do meu encontro com Deus foi muito genuíno. Então, as pessoas, quando eu fui para a igreja, eu fui muito na inocência, na ingenuidade. Eu acreditava que o evangelho era um novo mundo que se abria diante dos meus olhos. E no meu primeiro amor, na minha ingenuidade, eu pensava que todo mundo era igual eu. Eu pensava que todo mundo dentro da igreja... Eu pensava que todo mundo dentro da igreja era puro, todo mundo ia me entender. Tipo, apaixonado. Tipo assim, sabe igual o patinho feio? Não tem o patinho feio? Ele não fica na família errada? Na verdade, ele era um cisne. Então eu me sentia assim, era como se quando eu era do mundo, eu era um cisne, mas eu me sentia um patinho feio. Quando eu me converti e fui para a igreja, eu me senti no meio dos cisnes, sabe? Só que a realidade veio muito rápido, né? Quando eu vi que dentro da igreja existia muita gente malvada, viu? Dentro da igreja. Só que, graças a Deus... Que não era espiritual essa situação, né? Mas assim, graças a Deus, isso não conseguiu matar a pureza que eu encontrei em Jesus. Isso não conseguiu matar a minha fé, porque eu me agarrei em Jesus. Então, a incredulidade de outras pessoas, tipo, me feriu, mas não me matou. Mas eu não pensava que eu ia passar por isso. Eu me lancei, tipo, galera, cheguei. Irmãos, cheguei. Isso. E no Ministério Profético, que é o nosso foco aqui, né? A gente conversando pouquíssimas palavras, que a gente começou a conversar, começamos a orar e a gente se perdeu no meio da oração essa semana. Mas uma das coisas que a gente notou, né? É que nós somos assim, eu disse para ela, o meu marido diz algo para mim, né, que no Ministério Profético, nós estamos falando também, queridos, nós não estamos falando de palavra profética, nós estamos falando do dom profético, nós temos uma conversa aqui de 2 pessoas que estão no ofício profético, nós exercemos o ofício profético dentro do Brasil, de outras nações, reconhecido pela igreja, então nós estamos, é isso que a gente quer conversar. Nós queremos falar do profético, do ministério, as curiosidades que você tem também, você pode aproveitar e perguntar. Mas a gente conversou e eu disse para ela, meu marido, às vezes eu tenho algumas situações, ele fala assim, Mara, você tem que entender
que o profeta é 1% de todo o corpo de Cristo, né? O profeta mesmo, aquele que é separado, é 1%. Nós vivemos num mundo paralelo. É um mundo super paralelo, né? E aí a gente conversando, né, Dani? A gente quer conversar um pouco com vocês ouvindo as nossas experiências, as coisas que nós vivemos, que para nós a gente achava que era normal. Eu achava que todo mundo via anjo, eu achava que todo mundo via demônio, eu achava que era tão normal as pessoas ouvir a voz de Deus e fazer tal coisa. E na nossa cabeça, às vezes a igreja pensa que nós somos rebeldes, que a gente não quer obedecer. É que para nós é tão normal. Deus falou uma coisa e a gente fazia aquilo e a gente não entende por que as outras pessoas não fazem. Porque é uma coisa simples, né? É. O que você acha? Você também sente isso? Bom, na verdade, eu no começo assim do meu ministério profético, eu posso dizer como Deus me chamou para ser profeta, só para vocês entenderem? Sim, conta para nós aí. Eu nunca quis ser profeta, na verdade, quando eu vim do mundo, eu não sabia que profeta existia para começar. Então, foi algo muito chocante para mim. A primeira vez que eu descobri que profetas existiam foi quando eu aceitei Jesus aos 21 anos de idade. Foi quando um homem entregou a primeira profecia na minha vida. Então, eu fiquei, tipo, assustada. Eu falei, como assim? Isso é coisa de filme, sabe? Então, existem pessoas no mundo que não sabem que profetas existem. Porque para mim foi um choque. Eu não imaginava que profeta existia. Para mim isso era coisa de novela, coisa de filme, sabe? Mas aí a realidade veio, é real, isso existe, profetas existem. E quando Deus me chamou para ser profeta, eu nem imaginava que ele tinha isso para minha vida. Foi quando eu comecei a passar por muita perseguição, mas era perseguição assim desnecessária. Sabe, eu ia para a igreja, eu estava quietinha na minha. E pessoas encontravam motivo para me ferir. Eu não estava entendendo. Eu falei, meu, o que está acontecendo? Por que as pessoas me odeiam? Eu não faço nada, eu tô quieta. E era muito assim. Foi quando eu fui buscar em Deus uma resposta, né? Eu já estava tendo uma intimidade com Deus. E foi quando eu abri a Bíblia, na minha intimidade com Deus, na minha fé, e saiu ali pela primeira vez. Assim acontecia com os profetas antes de vós. Essas perseguições. E aí foi quando eu sou profeta. Eu fiquei tipo, eu sou profeta? Como assim? Eu não acredito. E foi quando passando-se algum tempo, Deus começou a levantar profetas que já têm o ofício, né? E começaram a confirmar na minha vida. Menina, Deus vai te levantar como profeta. Você é uma profeta de Deus. E eu recebi muitas profecias com confirmações falando que Deus faria de mim uma profeta. Então, eu aceitei, tomei posse, disse amém, que seja feita a vontade de Deus. E foi quando começou. Foi algo, assim, muito natural. Não foi algo, assim, como eu posso dizer, radical, da noite para o dia. Levou tempo. Você aprende na rotina. Tudo você aprende com Deus, sabe? Eu acredito que cada pessoa tem uma história. Cada pessoa tem uma maneira de ser usada por Deus. Mas, no meu caso, Deus me usa na minha intimidade. E tudo que eu vivo, eu aprendo algo com Deus. E o que eu aprendo, eu passo para frente. Agora, em relação a profecias, Deus me usa como profeta de nações. Eu não sou uma profetisa de chegar em você e te apontar e falar, Deus manda te dizer isso, isso e isso. Eu acho lindo as pessoas que são usadas dessa maneira. Na verdade, eu babo para as pessoas que são usadas dessa maneira, mas não é dessa maneira que Deus me usa. Deus me usa, sim, para entregar revelações, visões, profecias, se Ele quer. Quando eu vou orar, em algum momento, se Deus mandar realmente, mas na maioria das vezes, Deus me usa para profecia, para entregar para a nação. E foi algo que eu nunca pedi isso para Deus. Eu nunca pedi isso para Deus. Eu não imaginava que Ele ia me usar dessa maneira, mas eu tinha que obedecer. E foi quando eu escuto a voz de Deus, eu tenho a minha intimidade com Deus, eu escuto a voz dele nitidamente, eu não tenho confusões, eu sei quando é a voz de Deus, eu sei quando é minha carne, eu sei quando é demônio, porque com o tempo eu alcancei esse discernimento. É tudo tempo. No meu caso, eu acredito que é assim com todo mundo. Ninguém nasce profeta. Eu não acredito que seja dessa maneira. Pode ser que nasça mas... Há um aperfeiçoamento, né? Mas se tornar um profeta, isso vai levar tempo. E geralmente muito tempo. E foi quando Deus simplesmente falava no meu ouvido. Eu quero que você fale isso, isso, isso no teu canal. Eu ficava tipo, não. Eu era muito resistente no início. Eu assisti algumas palavras, né? Na verdade, quando eu estava assistindo uma palavra sua que você falava, e aí que o Senhor começou a falar comigo sobre você e tudo mais,
de passar, eu acho que vai chegar o tempo, ó, já a conversa de profeta já começou a profetizar, né? O Espírito já começa a falar, no sentido de que vai chegar esse tempo dessa virada, né? Esse reconhecimento de uma outra forma na sua vida. E a questão, quando você diz assim, né? Que eu quero falar um pouquinho na questão, eu nunca me envolvi com drogas, eu nunca me envolvi, como eu disse em umas lives, no canal, eu nunca me envolvi com... Eu tive 2 namorados, eu nunca bebi, eu nunca fumei, eu nunca tive nada que fosse fora do quadradinho humano, né? Das regrinhas humanas de errado e certo. E esse tema, quando eu falei, pode, porque assim, ó, o que a gente quer falar, o que a gente quer que você ouça, igreja, o que vai ouvir essa live, é que Deus usa... E Deus não condiciona o pecado, porque não é por causa do que ela viveu, ela vai ser menos profeta ou mais profeta, não é porque eu não vivi, eu deixei de ter pecados. A gente condiciona o pecado ao ministério também. As pessoas, elas começam a rotular o tipo de profeta como não é profeta, né? Uma das pessoas falou assim, tô cansada desse negócio de igreja de ex. Queridos, não existe. A questão, quem tem uma fala dessa, é a pessoa que ela rotula as pessoas e o tipo de pecado. Bota na balança o tipo de pecado, né? Então, o meu pecado, o teu pecado é assim ou assado. Quando você diz assim a questão de, eu não fui chamada, a questão de nações, eu tenho visto e aprendido nessa caminhada, Dani, que profeta de nações, ele profetiza num nível que ele pode até tocar os outros níveis, como você falou, de profetizar para pessoas, coisas individuais, mas profeta de ofício, que é chamado para nações, ele profetiza para países, para nações que vai acontecer algo. Então, isso é uma constância. Eu acho que o que a gente tem que... Eu assisti uma live sua, né, que uma indignação que a gente também carrega, né? Que às vezes a gente fala, você já tinha postado uma profecia, e só depois que 2 ou 3 profetas com o nome na mídia, eles acabaram reconhecendo a tua palavra. Né? Como a Eu sei Cindy. que vídeo você está falando. Entende? Assim, então vamos conversar, porque esse sentimento também que o profeta tem. Né? Primeiro a gente não foi chamado. Não, primeiro eu acho que a gente fica meio indignado com o papai, né? Fala assim, Senhor, eu não pedi para fazer isso. Aí o Senhor me manda fazer isso. Os irmãos me crucificam por causa disso, o diabo me persegue por causa disso, né? E agora eu tenho que exercer alguma coisa que eu não sei como fazer isso. Eu acho que é mais ou menos por aí, não é? Mas tudo faz parte de uma lapidação, né? Eu acredito que no começo, o profeta ele fica bem revoltadinho mesmo. Eu acho que isso é muito normal. Mas como acho que a gente é revoltado. A gente é revoltado com a injustiça, né? Profeta, na verdade, isso, há uma indignação. Profeta que não tem essa ousadia, dificilmente vai alcançar aquilo que Deus tem para a vida dele. Geralmente, profetas são ousados. Profetas são justiceiros, né? E por isso, na maioria das vezes, é a palavra. Na maioria das vezes, os profetas são odiados, né? Porque profeta fala aquilo que tem que ser falado, né? Mas o que eu ia falar? Eu sou muito assim. Você ia falar sobre a lapidação. No começo, a gente fica bem revoltado quando a gente não recebe uma honra, a honra devida, mas com o tempo a gente fica calejado, né? E a gente entende que se a gente fez a nossa parte, amém. Né? Quem receber, recebeu. Se não recebeu, é com Deus. Né? Tem um tempo que a gente já fica mais pacífico, a gente fica mais tolerante, né? A gente fica mais tranquilo, mas tudo isso vem com o tempo, né? Então, eu acredito que o início de um ministério de um profeta é muito árduo, é muito sofrido, mas faz parte, né? Faz parte. Depois, com o tempo, a gente fica mais tranquilo. Assim, as perseguições já não nos abalam tanto como no início, né? Que hoje em dia, com certeza. As mesmas perseguições que eu passava, eu ainda passo, só que hoje não me abala mais. Não me abala. Eu prossigo e falo aquilo que Deus manda eu falar. E acabou. E aí é entre a pessoa e Deus. Quem quiser acreditar, acredita. Quem não quiser, eu fico neutra. Eu quando tenho feito umas lives, assim, uma da questão, quando a gente fala, né, que o profeta ele tem essa indignação.
A verdade é que nós temos um zelo tamanho dentro do coração com a noiva, e dentro de nós, não sei, eu vou expor o meu sentimento. Dentro de nós não cabe que a igreja não ouviu a voz, que ela vai levar a coisa na política, né, muitas vezes, ou na situação que tem que levar. Então, isso nos dá uma indignação, né? Isso nos dá porque a gente se preocupa de uma forma tão forte com a noiva em si, e quando a gente tem que passar por certos trâmites que o apostolado ou o pastoral tem que passar, aí a gente fica meio agitado. Eu consegui me desligar e não sofrer quando eu vi que não cabia a mim. Eu sempre falo que eu tenho um fio vermelho até onde eu tenho que ir. Enquanto eu não aprendi isso, eu tinha um fio vermelho que até ali eu não podia passar nem como profeta, eu não posso passar daquele fio vermelho, eu parei de sofrer, mas eu sofria muito, 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 muito mesmo. Eu passava a noite chorando, sabe? Como se a gente carrega até como profeta um sentimento até de culpa. No começo a gente tem esse sentimento, né? A gente recebeu a palavra, a gente tem um sentimento de que é horrível, que você se sente culpada por uma coisa que a gente não tem culpa, né? Na verdade. Mas conta pra mim, assim, vamos contar uma experiência que para você foi a mais impactante nessa questão profética. Uma palavra, uma situação. Na verdade, eu vivi muitas e muitas e muitas situações com Deus. Eu não posso falar uma só porque vem muitas na minha cabeça. Não. Mas tem algo que Deus colocou no meu coração aqui para dividir com vocês, que é sobre o meu chamado em relação a ser ex-prostituta e hoje ser uma profeta, que é o tema do vídeo. Bom, eu perguntei para Deus o porquê, né, do propósito, por que eu tive que passar por tudo que eu passei, porque a gente pergunta, né, e Deus responde. É um relacionamento, né? Eu perguntei para Deus o porquê que Ele permitiu eu ter que sofrer tanto no meu passado, ter que passar por tudo aquilo, me tornar uma pessoa tão suja para depois Ele me resgatar, porque eu sei que o que eu passei, de alguma maneira, tem pessoas que não acreditam em predestinação. Eu acredito em livre-arbítrio, mas no meu caso, eu recebi uma profecia quando eu era bebê. Isso é uma longa história. Minha mãe e meu pai eram católicos. Mas quando eu era bebê, meu pai e minha mãe eram católicos e eles foram convidados para ir num culto de lar. E lá tinha um profeta que não conhecia nem minha mãe nem meu pai. E ele apontou para mim, quando eu era bebezinha, ele disse: Deus manda dizer que essa criança já é escolhida de Deus antes mesmo de virar feto. E Deus tem uma obra grande na vida dela. Ou seja, eu recebi uma palavra bebezinha. Meus pais eram católicos e eles não entenderam nada, mas a palavra foi liberada sobre a minha vida. Sim. E eu cresci longe da palavra, longe de Deus, passei por tudo que tinha que passar, mas essa palavra um dia se cumpriu na minha vida, 21 anos depois. Né? Então, eu acredito que Deus já tinha um destino para minha vida, desde o ventre da minha mãe, mas assim, Deus, ele me disse que ele me usa como um sinal para essa geração. A glória é toda dele. A glória é toda dele. Eu não sou nada aqui, não sou melhor que ninguém, mas ele usa a nossa vida assim como sinais também. E Deus me disse que, da mesma maneira que Oséias se casou com uma prostituta, Oséias, ele teve que insistir naquela prostituta. Ele se casou com aquela prostituta. E nós, nós somos a noiva de Deus. E Jesus, ele morreu por nós naquela cruz, ele morreu pela noiva. Só que a noiva, durante esses 2000 anos, ela se corrompeu, ela se prostituiu, ela traiu, ela não desistiu. Só que na Bíblia diz em Efésios que a noiva, um dia, ela vai se converter. Ela vai se tornar santa, pura, sem mácula. A noiva do arrebatamento, ela vai subir da maneira que Jesus sonhou. Ou seja, existe uma promessa. Jesus também espera por uma promessa. Jesus também espera pelo cumprimento de uma promessa, que é o seu casamento. Sabe, muitas vezes a gente fica esperando o cumprimento das nossas promessas, mas Jesus também está esperando por algo. É verdade. E ele espera a conversão da sua noiva. E Deus me disse: filha, isso que eu vou fazer, isso que eu fiz da tua vida é o que eu vou fazer com a minha noiva. É um sinal, porque você era uma ex-prostituta, mas eu fiz você voltar a ser uma criança. Eu fiz você uma menina pura novamente. E é isso que eu vou fazer com a minha igreja. Então eu te levanto como um sinal para essa geração. De uma ex-prostituta, não é uma ex-prostituta que virou uma profeta. É uma ex-prostituta que voltou a ser pura como uma criança. Ser profeta.
Quando eu Esse é o digo da maior prostituição, exemplo. é estar no estado de prostituição, porque elas não são, não Sim, é? eu A sempre fui prostituição, filha. quando eu falar, elas estão no estado, mas elas não são. Elas são irmãs, elas são chamadas por Deus, todas elas têm um propósito, algo assim. O que eu creio nisso que você falou, e foi bem o que o senhor colocava que eu, como profeta mais velha, vamos dizer assim, né? Há 30 anos a gente caminha e eu falo que eu assumi mesmo meu ministério profético há 10 anos, quando eu resolvi que eu tinha que enfrentar certas situações que para mim era muito difícil enfrentar. Para mim, a exposição, mídia e tudo mais é complicado também, mas eu estou me esforçando porque foi o que Deus falou para mim fazer. Eu não É fiz, você não necessário. fez um canal porque você achou legal, porque Deus mandou você fazer, Deus não mandou eu fazer isso. Então, por isso eu estou fazendo, por isso que eu peguei para fazer. Agora, o que para nós que eu queria, assim, como profeta, assim, primeiro é desconstruir essa religiosidade de que muitas pessoas colocam os focos. E a segunda coisa, nós queremos nessa noite construir também essa nova geração, a questão que há na nova geração mulheres e meninos e mulheres, homens e mulheres estão se levantando como grandes profetas. A gente conta a história de profetas antigos, a gente conta a história de Benihim, a gente conta a história de homens e mulheres que fizeram uma geração que eu já estou passando. A minha geração já está passando uma certa diferença. Claro que a gente tem força para correr ainda, né? A gente quer viver muitas coisas. Mas eu creio que há um tempo agora de que aquela geração, como a da Cindy, como a minha, como de muitos pastores, como o Luiz Hermínio, como o Judá Bertelli, como o Fábio Coelho, muitos que, passando da fase de 50, 45, 50, 55 anos, agora chegou o momento da gente começar a projetar essa nova geração como a sua. Então, a minha insistência de, muitas vezes, de vocês ouvirem a Dani, de vocês curtirem o canal dela, apoiar o ministério dela, porque jovens, ela tem a sua linguagem, ela vai ter revelação para o tempo de vocês. Há uma revelação para o tempo determinado, entende? Então a gente não pode nem tirar o que é velho, né, entre aspas, no caso, mas a gente também, os mais velhos têm que entender a função. Porque aqueles que querem só a publicidade, aqueles que querem mídia, aqueles que querem o altar. Ótimo, gente, pastores, vocês que queriam altar, profetas que queriam altar, cadê os altares agora? Todo mundo está em casa, entendeu? Acabou-se, acabou, não é? Agora, o que acontece? Agora a gente tem que olhar para o que Deus está falando. E Deus está falando de uma nova geração. Eu creio, Dani, que passando essa Covid, muitas coisas vão se estabelecer. Pessoas que foram colocadas como autoridades em muitas situações, que foram treinadas para ser autoridade, que o Senhor permitiu se colocar, que não cumpriram coisas que tinham que cumprir. Nesse tempo, Deus está tirando e colocando pessoas que têm autoridade e unção. Porque sem a unção que o Senhor tem preparado, eu tenho falado isso em alguns vídeos, prepare, Brasil. Porque vocês vão ver depois dessa Covid, muita gente sair da onde estava e ser colocado pessoas que vocês nem imaginam em lugares, porque a unção que estava sobre aquela pessoa, ela vai vir e o Senhor vai restaurar. Isso vai ser desde a política até muitas igrejas. Vai ser assombroso o que Deus vai fazer. Só que a gente precisa, igreja, quebrar esses tabus, quebrar a religiosidade em missões, quebrar muitas estruturas que nós criamos, que nós rotulamos para viver esse tempo de Deus. E a Dani, eu quero que vocês curtam o canal dela, quem não conhece. Eu quero que ela ali tenha uma conta que vocês podem apoiar o ministério dela. E eu quero projetar que ela seja uma voz no Brasil. Amém. Porque a gente vai contar a história, a gente vai contar daqui um tempo, você está aqui assistindo 18, você tem 25 anos, essa é a idade que a Dani vai estar projetando pessoas, se Jesus não voltar, né? Mas a gente tem que fazer essa função, porque o ministério profético, Dani, não é gostosinho. Não é verdade? A gente vive uma intimidade com o Espírito Santo maravilhosa. Mas, ao mesmo tempo, a gente vive uma luta humana dentro de nós, nós vivemos uma luta espiritual muito grande, né? Então, isso, a gente tem que... aqueles que olham pra gente, quando a Dani chegou, ela falou, gente, eu sou uma pessoa normal.
muitas vezes a gente tem que olhar para as pessoas e falar, gente, elas são uma pessoa normal, né? Nós somos normais, a gente brinca, a gente chora, mas e a gente quer que o Brasil tenha profetas como você. Profetas que têm uma história, profetas que passou dificuldades, não é aquele profeta que vai ser só Nutella, né? Aquela profeta que vai ser só festa, só coisa boa, né? Só coisa, profetiza coisa boa, não é? Eu acredito que existem muitas pessoas que recebem o dom de Deus, porque o dom ele é distribuído de uma maneira muito, muito rica, né? Só que Sim. a diferença é o que você vai fazer com o que Deus te deu. Você vai usar, você vai multiplicar ou você vai enterrar? E muitos enterram. Então, eu acredito que Deus não faz acepção na hora de distribuir dons. Mas é questão de livre-arbítrio ou treinamento. Por quê? Eu acredito que para viver esse tempo que nós estamos vivendo hoje, eu fui preparada. Existem muitos profetas nas cavernas. Você está entendendo? Existem muitos profetas em cima do púlpito exercendo. Glória a Deus que existem muitos verdadeiros profetas, mas existem muitos falsos profetas em cima do púlpito e esses vão cair sim. Porque Deus falou comigo também. Vai cair tudo sim. Antes do arrebatamento vai ter uma limpeza no altar de Deus. Entendeu? Vai ser algo maravilhoso que Deus vai fazer. Eu acredito que vai vir um avivamento ainda antes do arrebatamento. Sim, que vai ser creio. Que vai ser a última colheita final. Vai ser algo estrondoso que Deus vai fazer. A igreja vai subir honrada. A igreja não vai subir humilhada. A igreja não vai ser arrebatada. Ela não vai ser arrebatada em cima de humilhação. Ela vai subir honrada. Entendeu? E assim, faz 7 anos que eu me converti. De 1 ano pra cá, a minha vida começou a melhorar. Melhorar, que eu digo assim, em relação ao cumprimento de promessa. Mas durante os 6 primeiros anos da minha vida com Deus, eu vivi experiências assim com Deus extraordinárias. Eu vi Deus me usar mesmo para levantar uma menina de um coma que estava no hospital. Já vi Deus para fazer um cachorrinho que não tinha perna. Através da minha oração, a perna do cachorrinho cresceu diante dos meus olhos. Então, eu já vivi muitos milagres com Deus. Mas todos esses milagres que eu via, que eu vivi com Deus, era um tempo na minha vida de muita escassez. Eu passava fome, eu passava frio, eu não tinha o que vestir, eu passava por humilhação. Você tá entendendo? Não é que todo mundo vai ter que passar por isso. Mas no meu caso, eu passei. E eu fiquei quase 6 anos da minha vida em um deserto, um deserto de uma solidão, que minha vida era todo dia dentro do quarto, oração, jejum, conversando com Deus. Comendo palavras. 6 anos da minha vida. Sem amigos, sozinha, em santidade. Em santidade. Entendeu? Uma ex-prostituta. Fiquei 6 anos da minha vida sem beijar na boca. É possível viver em santidade. Deus faz, sabe? Então, eu fiquei muitos anos da minha vida, era sábado, domingo, eu uma menina nova, sabe? Gente indo pra balada, curtindo, e eu lá, em pleno sabadão, uma noite linda, eu trancada dentro do quarto, lendo a Bíblia, conversando com Deus, orando, sabe? Passei por muita dificuldade, mas dentro dessa dificuldade foi onde minha intimidade com Deus foi crescendo, crescendo, crescendo. Então, as pessoas, elas olham pra nós hoje, nossa, ela é uma profeta, ela é honrada, mas só não sabe o que eu passei pra ser quem eu sou hoje. Entendeu? Então eu vejo hoje essa quarentena não me abala. O que é 2 meses? Não, pra mim tá tranquila. O que é, tipo, o meu namorado, ele não passou pelo que eu passei, ele tem a história dele, mas ele nunca ficou isolado da maneira que eu fiquei. Eu fiquei quase 6 anos isolada no meu quarto, eu e Deus, sabe? Minha vida era igreja de casa e dentro de casa não serve pra nada. Sabe? Eu não tinha vida normal. A minha vida era buscar Deus, buscar Deus. Entendeu? Então eu fiquei calejada. Eu sou calejada. Então essa quarentena, esse isolamento não tá me abalando. Eu tô super de boa. Por quê? Porque eu fui treinada para viver esse tempo. Então os profetas, eles são treinados por Deus para viver o propósito de Deus. São forjados, né? Eu sei que tem muita gente assistindo e que tem um ministério, que o Senhor já deu palavra de ministério. Então, que a gente quer compartilhar o testemunho de que foi dolorido, mas valeu a pena. Eu não gostaria de voltar a viver as coisas que eu vivi. E essa parte da solidão, eu nunca passei essas dificuldades, mas eu vivi muita seca mesmo da fartura. De você estar rodeada de pessoas e você se sentir sozinha. Sozinha, porque o que a gente vê, o que a gente fala, às vezes as pessoas não levam do lado espiritual.
né? As pessoas acham que é uma promoção, que é aquilo, mas a gente tem a necessidade de falar a mesma linguagem muitas vezes, né? E essa dependência muitas vezes que nós temos do Espírito de saber, do Espírito Santo de Deus. A gente depende, eu creio que no ofício profético, o Espírito Santo de Deus nos leva a um nível de dependência dele tão grande, que a gente fica isolado, mesmo que a gente não queira, que a gente tenha desejo de ter amigos, entende? É o que pelo menos eu vejo em vários profetas e você falando também, né? Tanto na minha vida como eu tenho ouvido você falar. Que a gente tem essa necessidade das pessoas, mas ao mesmo tempo, dentro de nós, o Senhor colocou algo que a nossa maior necessidade é dele. Se a gente tiver que escolher, a gente vai para o quarto, não é? A gente vai para o quarto orar, estar com o Senhor, do que ter até muitas vezes o convívio com as pessoas. Não que a gente não gosta, a gente quer, mas a gente muitas vezes não consegue pelo chamado. Muitas pessoas dizem que profeta é até antissocial, né? Ah, nós somos mesmo, é verdade, não é? Até para nós, assim. Não é nossa culpa, eu falo. Meu marido diz assim, vou contar algo agora aqui para vocês, gente. O meu marido, ele diz que eu tenho uma amante. E ele não tem como concorrer com ele. Ele diz assim, eu não tenho como concorrer com ele, né? Porque às vezes eu vou estar, eu tenho que ir lá orar. Às vezes as crianças estão falando, eu tô fora da casinha. Gente, eu tenho que orar agora, que o Senhor vai falar algo comigo. Eu durmo, eu só falo para as pessoas, meu marido, eu sou em toda noite o que vai acontecendo no dia, Então, esse mundo que nós vivemos é um mundo paralelo, né? Mas é algo que para nós é normal. Mas a gente quer ser normal, a gente quer ser amada. Eu acho que a maior necessidade do profeta, no fundo, nós queremos ser amados e para nós a gente sabe que nós não vamos ser amados como qualquer pessoa normal. Né? Porque o profeta de boca calada, ele já é perseguido. Com certeza. E aonde a gente chega, o Judá fala isso, aonde a gente chega, o pecado aparece. É algo. Aí tá parado assim, ó. A coisa acontece, a coisa aparece, não é? Ih, travou aí? Travou um pouquinho. Peraí, vamos lá que vai. Isso aí, travou. Não é verdade? Se você vai chamar um profeta, pode ser até para almoçar na sua casa. Tá? O verdadeiro profeta, que tem o ofício profético, vai aparecer o que está em oculto ali. Vai. É incrível que vai. Não existe outra maneira. Porque é assim que o Senhor faz conosco, né? E da mesma maneira que acontece o ministério... travou, gente. Vamos ver.